E aí, tudo bem? Olha só, se você estiver procurando, interessado, motivado a aumentar o seu patrimônio financeiro, você está fazendo a coisa certa. Por quê? O jeito que a economia mundial é estabelecida, ela é estabelecida para você acumular recurso. Então, se você não estiver acumulando recurso, se você não estiver aumentando o seu patrimônio financeiro, qual que é o problema? Na melhor das hipóteses, você está empatando. Mas o mais provável é que você esteja empobrecendo. Existe um fluxo, né? Existe o jeito que a economia é feita é para acumular recursos. Se você não faz isso, você está com certeza ficando mais pobre. Então, o que esse vídeo vai te trazer de interessante? Eu vou mostrar para você como é que está o estado do acúmulo, né, da formação de patrimônio financeiro no Brasil. E aí você vai poder olhar onde você se encaixa, quem é você nesses estágios da formação de patrimônio, e aí você vai poder, sabendo em que estágio você está, mirar o próximo estágio, né? Mirar o próximo passo, tá? Então um vídeo bem prático, bem interessante. E eu vou fazer essa demonstração para você sempre com base em dados, sempre com base em números e usando a principal aplicação de recursos financeiros disponíveis no Brasil hoje, tá? A gente vai fazer isso tudo, mostrar isso para você nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero te mostrar, só para você ter uma noção de onde você está, uma noção de grandeza, é o site aqui da B3, né? O site da B3 tem aqui, valor de mercado das empresas listadas. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas hoje em dia existem 395 empresas listadas na Bolsa de Valor. Tá? A B3 faz o quê? Diariamente e também ao final de cada mês, nesse caso aqui ao final de outubro e ao final de setembro, ela faz o valor de mercado. Ela pega todas as empresas, tem uma quantidade de ações que essas empresas estão negociando na B3. Ela pega essa quantidade de ações e multiplica pelo preço que essas ações foram vendidas naquele último dia, naquele dia específico. Ela faz isso diariamente. E ela fala, ó, o valor de mercado das empresas é X. E a gente pode acompanhar. Então eu posso dizer para você, sem dúvida nenhuma, com base nos números aqui, B3, que ao final de outubro de 2021, o valor de mercado das empresas listadas na Bolsa de Valor era 4,7 trilhões, só para simplificar, 4,7 trilhões. Ao final de setembro, era de 4,9 trilhões, mas a gente pode até arredondar, era 5 trilhões. Então, a gente pode dizer que houve uma perda de valor de mercado destas ações na ordem de 320, 350 bilhões de reais aproximadamente de setembro para outubro. Mas você tem uma noção que todas as empresas, Itaú, Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil, Vale, as maiores empresas do Brasil, elas juntas todas, as suas ações vezes o preço que as ações dessas empresas são negociadas na Bolsa de Valor, essas empresas valem 4,6 trilhões ao final de outubro, tá? Muito bem, isso é uma primeira informação que eu quero te dar. Agora eu vou te dar uma segunda informação, olha aqui, ó. Esse daqui é o saldo da caderneta de poupança entre os anos de 2009 e de 2019. A caderneta de poupança é o principal instrumento de aplicação de recursos financeiros no mercado financeiro no Brasil. Você fala, poxa, mas espera aí, a gente acabou de ver que todas as ações somam 4,7 trilhões, a poupança é 800 bilhões? Pois é, mas a poupança tem 800 bilhões. E lá a gente está falando de todas as empresas. A poupança é um depósito de dinheiro. As empresas, elas estão fazendo operações. Elas estão fazendo negócios. Então, se a gente pensar no principal, claro que aqui a gente poderia pegar o número do CDB, você veria que tem um volume muito mais alto também, né? Mas por que a caderneta está sendo, que eu estou usando nesse vídeo aqui, a caderneta de poupança? Porque ela é muito popular. Ela é muito popular. Então, ela pega todo o extrato da população. E para o nosso propósito aqui, que é entender em que momento que você está do teu patrimônio financeiro e pular para o próximo momento, esse instrumento caderneta de poupança vai ser muito útil. Então você pode perceber que de 2009 a 2019 você tem uma evolução de 300 bilhões em 2009 para 800 bilhões no saldo das cadernetas de poupança, todas as cadernetas de poupança do Brasil depositados.
E aí você vai falar, mas por que este período? Porque eu estou fazendo exatamente o seguinte, eu estou te mostrando. Antes, aqui em 2008, a gente teve a principal crise financeira do planeta de todos os tempos e essa crise vem afetando a gente até hoje. A gente vem sentindo os efeitos. Essa é uma crise que começou lá nos Estados Unidos com uma coisa chamada subprime. A gente até pode fazer um vídeo sobre isso em algum momento, mas é a maior crise financeira de todos os tempos. De lá até 2019, a gente tem um cenário. Em 2020, você tem a pandemia mundial com o coronavírus, e aí você tem um outro cenário. Então, esses 10 anos, entre 2009 e 2019, você tem aqui um extrato do que aconteceu. Na realidade, são 11 anos, né? 3, 6, 9, 11 anos exatamente. Nesses 11 anos, você tem um intervalo entre a crise financeira e a pandemia. E aí eu acho interessante a gente dar uma olhada. A caderneta de poupança vinha crescendo bastante e ela, caderneta de poupança, foi feita com que propósito? Com o propósito de proteger contra a inflação. Então você deposita o dinheiro na caderneta de poupança, a inflação sobe, mas a caderneta de poupança sobe também e o teu capital fica preservado. Essa era a ideia. Se você guarda embaixo do colchão, a inflação vai subindo e você vai perdendo o seu dinheiro, você vai perdendo o seu patrimônio financeiro. Então a caderneta de poupança era esse instrumento. Até 2013... né, foi subindo, só que chegou em 2013, no meio de 2013, em maio de 2013 mais especificamente, foi feita uma mudança nas regras. A caderneta de poupança passou a pagar 80% da Selic, 70% da Selic, desculpa, 70% da Selic, vigente no momento quando a Selic é abaixo de 8,5%. Né? Mudou a regra da caderneta de poupança. Nessa mudança de regra, até essa função de proteger contra a inflação que a caderneta de poupança tinha, essa função também ficou um pouco fragilizada, né? De 2014 para cá, a caderneta não protegeu mais da inflação. Mas, mesmo assim, olha, você vê que tem uma queda, 2015 e 2016, só que daí 17, 18 e 19 você tem de novo uma alta no valor dos depósitos. E aí você pode pensar, né? Eu não estou pegando como análise aqui 2020 e 2021, mas só para entender, ó, de 2020 para 2021, você tem um aumento ainda maior do valor das cadernetas de poupança, tá? A caderneta de poupança chega ao final de 2020, deixa eu sair da frente aqui, né? Chega em outubro de 2021, 1,1 trilhões aproximadamente estão depositados em caderneta de poupança ao final de outubro de 2021. 1,1 trilhões. Então, é a aplicação financeira mais popular, sem sombra de dúvida. Né? 1,1 trilhões depositados. Na Bolsa de Valor, toda a nossa Bolsa de Valor, 4,6 trilhões. A gente podia te falar 1/5 do valor da Bolsa está em caderneta de poupança, depositado lá, paradinho, tá? Isso eu acho bem relevante. Muito bem, então vamos dar uma olhada o que aconteceu nesse período aqui, que esse é o período que eu acho que é o mais interessante para nós nesse vídeo, né? Entre 2009 e 2019, houve uma evolução no saldo aqui. Quem é você nessa evolução? Então, a primeira coisa que eu posso te mostrar aqui é a evolução no número de clientes de 2009 a 2019. Então, você tem algumas informações nesse gráfico, tá? Essa informação desse eixo aqui, separado por saldo, então até R$100 na poupança, até entre R$100 e R$500 na poupança, de 500 a 1.000 tal, até acima de 30 mil, então eu tenho separado por saldo quanto aumentou o número de clientes na caderneta de poupança entre 2009 e 2019. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar, por exemplo, que clientes com até R$100 aumentou 80 e alguma coisa por cento aqui, quase 90%. Clientes entre 100 e 500 reais aumentou 60 e alguma coisa por cento, 61, 62%. Clientes entre 500 e 1.000 reais aumentou aí 70 e alguma coisa por cento, né? 73, 74%. Então, todos eles aumentaram, olha, todos. Houve um aumento no número de clientes em todas as faixas, sendo que a faixa que mais aumentou o número de cliente foi a faixa acima de 30 mil reais. Você tem 30 mil reais na tua caderneta de poupança? Se você tem, você é um desses. Não, essa faixa aumentou 180% e ela hoje não, né? Ao final de 2019, porque eu estou travando esse período ali, né, entre a crise financeira
e a pandemia, ao final de 2019 nós tínhamos lá 5,96 milhões de clientes. 5,96 milhões de clientes. Foi a faixa onde mais aumentou o número de clientes proporcionalmente falando, né? Ela aumentou 180%. Mas um outro dado interessante aqui, né? Aqui é o número de clientes ao final de 2019, né? 5,96 milhões. Mas o que eu fiz? Eu peguei o número de clientes por faixa e identifiquei quanto que aqueles clientes representavam do todo, né? Porque, por exemplo, ó, de 25 a 30 mil reais de saldo, aumentou 120% o número de clientes entre 2009 e 2019. Só que esses clientes aqui representam 1,8 milhões de clientes. Entre 20 e 25 mil, aumentou 110%, só que esses daqui representam 1,53 milhões. Né? Entre 15 e 20 mil, aumentou aí 95%, pode pôr, mas representam 2,12 milhões. Então, esse número aqui está muito distante, por exemplo, de 92,5 milhões de clientes que têm até 100 reais, ou 20,5 milhões de clientes que têm até 500. 10 milhões, 9 milhões, 10 milhões, aqui nessas faixas intermediárias, 6 milhões até 10 mil reais. Então, o que eu fiz? Eu somei essas faixas aqui, né, identifiquei quanto que essas faixas representavam do total de clientes ao final de 2019. Elas representavam 91,4%. Então, 91,4% dos clientes de caderneta de poupança tem no máximo, 10 mil reais na conta. Sendo que 50 e tantos por cento, mais de 50%, tem até 100 reais na caderneta de poupança. Então, onde você está aqui nesse cenário? Onde você está? Mas tem mais informação que eu quero te dar nesse vídeo. Ó. A gente pode olhar a evolução no saldo da caderneta de poupança. Ali eu olhei a evolução no número de clientes. Agora a gente vai olhar a evolução no saldo. Então, de 2009 até 2019, o que aconteceu com os saldos da caderneta de poupança? Então, o saldo, de novo, dos acima de 30 mil reais, os saldos para cima. Acima é assim... 200, 300, 400 e 32, 33 também tá? Então é o saldo. Quanto que aumentou? Então, acima de 30 mil reais, esse saldo, ele aumentou 240%, vamos colocar, 240% nesses 10 anos. Sendo que o saldo total da caderneta de poupança ao final de 2019... nessa faixa, para contas acima de 30 mil reais, era de 544,7 bilhões de reais, né? 544,7 bilhões de reais. Então, você percebe uma grande diferença, por exemplo, da variação, que também foi bem positiva aqui, né? Na segunda faixa, entre 25 mil e 30 mil reais, que aumentou mais de 100%, 125% aproximadamente, mas o saldo total dos depósitos feitos nessa faixa é de aproximadamente 29,6 bilhões de reais. 29,6 bilhões de reais. E todos os... Então, aqui a gente pode falar, né, que tinham 5 pontos... Você pode até fazer essa conta, mas daqui a pouco eu te mostro, né? 6 milhões de clientes... ficam com 544 bilhões, depositaram, não é que ficam, depositaram 544 bilhões de reais. 92,4 milhões, 5 milhões de clientes depositaram 1,4 bilhões de reais. Então, essa é a minha primeira frase do vídeo, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue acumular, porque assim caminha a humanidade. Quanto menos dinheiro você tem, menos dinheiro você consegue acumular. Sair desse saldo aqui de até 100, até 500, até 2 mil, até 5 mil, até 10 mil, pular para esse saldo acima de 30 mil, é muito difícil e é raro. É difícil e é raro também. Claro que dá para fazer, eu tenho tentado aqui nesses vídeos ao longo dos anos
apontar para caminhos, eu vou fazer isso com mais incisão agora em 2021, 2022, né? Apontar caminhos para você conseguir mudar de patamar financeiro, mudar de degrau, né, na escala aqui do patrimônio financeiro, mas é muito difícil, não é assim que caminha. Quando você consegue fazer isso, quando a gente consegue fazer isso, é porque a gente está movimentando um conhecimento, né, sobre o mercado, sobre o funcionamento de mercado que não está disponível para esses milhões de pessoas aqui. Essas pessoas provavelmente elas estão nessa mesma faixa ao longo do tempo, nesses 10 anos, por exemplo, e não mudaram de faixa para a maioria das pessoas. Por fim, né, aquela relação que eu queria fazer para você, né? Qual que foi a evolução do saldo médio da caderneta de poupança das pessoas ao longo do tempo? Então, o saldo médio das pessoas ao longo do tempo, o saldo médio das cadernetas de poupança entre 2009 e 2019, para quase todas as cadernetas foi irrelevante. Isso aqui é mais uma demonstração para você de como há uma inércia muito grande, né? Há uma inércia muito grande para você conseguir mudar de patamar financeiro. Quando você está num patamar financeiro, para você se deslocar dali, né? Você, sei lá, você é muito pobre, você é classe D. Para você sair da classe D e ir para a classe C é muito difícil. É muito difícil. É muito provável que você vai continuar na classe D. Para você sair da classe C e ir para a classe B é muito difícil. É muito difícil. É uma movimentação muito difícil. Para você sair da classe B e ir para a classe A é muito difícil também. E aí tem as variações, né? Na classe AAA, o triplo lá, né, que a gente fala. E você tem o AA, BBB, BBB, né? A gente fala classe média no Brasil, porque é um país bastante desigual, você tem uma variação muito grande, né, de volume de patrimônio. Então, olha só, eu estou pegando a caderneta de poupança, a aplicação mais popular do Brasil, a aplicação que conta com milhões e milhões e milhões de clientes. E você está vendo com números aqui que há uma inércia. Você não consegue sair do seu patamar financeiro, ou você até consegue, mas é muito raro, é muito difícil você sair do seu patamar financeiro e ir para o próximo. Como é que você sai? A primeira coisa é saber em que patamar financeiro você está. Então, por exemplo, se você não tem dinheiro na caderneta de poupança, você não tem dinheiro guardado em lugar nenhum, você está nesse estágio aqui, ó. Você está nesse estágio aqui, até R$100. E aí você pode se posicionar onde você está. Ah, não, eu estou nesse patamar, eu estou nesse, eu estou naquele. Você pode olhar em que patamar você está. Dado o patamar financeiro que você está, a primeira coisa que você tem que fazer para sair é mirar o próximo. Mirar o próximo patamar. Então, se você está de 5 a 10 mil, a primeira coisa que você tem que fazer para evoluir o seu patrimônio financeiro é mirar. Não, o meu próximo passo é entre 10 e 15 mil. Então, se eu tenho, sei lá, 7, eu quero pular para 10, 11, porque aí eu estou no próximo patamar. Se eu tenho 11, eu quero pular para 16, que é no próximo patamar. Então, você pode utilizar a informação contida aqui nesse vídeo para estabelecer um objetivo de curto prazo, um objetivo, sei lá, para daqui 6 meses ou para daqui 1 ano, né? Você pular para o próximo patamar. Se você está em 0, não, eu tenho que ter no mínimo até 100. Ou não, eu vou pular aqui para 100 a 500, eu vou ter esse dinheiro guardado, ou de 500 a 1000, eu preciso ter alguma coisa guardada, né? Em que patamar você precisa entrar? E aí você pode pular para o próximo estágio, porque veja, entre 2009 e 2019, as pessoas que tiveram acima de 30 mil reais nas suas cadernetas de poupança tiveram o seu saldo médio elevado em 20%. A única faixa em que foi relevante a evolução do saldo médio entre 2009 e 2019, a única faixa foi acima de 30 mil reais, tá? Bom, eu vou fechar esse vídeo. Te dizendo, olha, você me acompanha aqui que eu vou procurar, estou me esforçando ao máximo para tentar pelo menos uma vez por semana entregar um conteúdo para você que aponte para maneiras de você conseguir mudar de nível financeiro, de patamar financeiro na sua vida financeira, na sua vida da economia, da sua economia familiar, tá bom? Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, comenta esse vídeo, compartilha esse vídeo com os seus amigos,
com as pessoas próximas a você, com seu esposo, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira. Compartilha isso para a gente entender. Primeiro passo, né? Como é que eu vou mudar de patamar financeiro? Conhecendo a realidade de onde eu estou. Em que realidade você está tomando a caderneta de poupança como referência, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê até a próxima. Tchau.